Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. Estamos aqui para trabalhar juntos, eu e você, em busca do último eleito para que o arrebatamento da igreja se dê muito em breve. Nós sabemos que estamos sendo transformados de fé em fé e de glória em glória. Estamos lá no topo da árvore agora, simbolicamente falando, aonde o grão está amadurecendo, recebendo a luz do sol, a luz da palavra, a luz da revelação, para trazer a vida para dentro desse corpo mortal, de acordo com a profecia. Nós seríamos vivificados, esse corpo mortal, pelo mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Porquanto a igreja, ela está em Cristo pelo batismo com o Espírito Santo. Nós somos as primícias da ressurreição. Então veja, a igreja que estaria viva, ela seria a primeira a receber esse poder vivificador para colocá-la em ordem na plataforma para o arrebatamento. Enquanto nossa fé cresce, enquanto que o poder vivificador nos vivifica para a mensagem da hora, para viver a mensagem do dia, a mensagem de Malaquias 4, a mensagem de Apocalipse 10:7, que é a mesma mensagem, veja, nos vivificando para a hora do arrebatamento. O despertamento da igreja é o mistério da sua segunda vinda, dos 7 trovões. Veja, é algo secreto, o mundo não me verá mais, disse ele. Então em Mateus 25, veja, uma mensagem fazendo com que a igreja olhasse para cima. Olhai para cima, diz a palavra. Veja, ali vem agora o esposo, Jesus Cristo, o Espírito Santo, para tabernaculizar, entrar para dentro do seu corpo, que é a igreja. Portanto, a igreja é o corpo vivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, para esta vinda física de Jesus Cristo, através do seu corpo, que é a igreja, porque marido e mulher são um só, no Senhor. Veja, grande esse mistério, disse o apóstolo São Paulo. Então, a vida vindo para dentro do corpo, veja, é uma prova evidente da hora do arrebatamento, vivificando nossos corpos mortais, trazendo em obediência a palavra para esta hora. Então, nós estamos aqui trabalhando por esta fé preciosa, por esta fé apostólica, e que o Senhor Jesus conceda essa graça bendita aos nossos corações. Nós sabemos que estamos na hora final, as pragas já estão caindo sobre a humanidade. Veja, a mulher que o profeta viu na sua visão, com a roupa púrpura, já está no poder. Nós vemos a condição climática, vários vulcões estão em erupção, vários terremotos na última semana. Veja, a crise econômica, foram soltos 200 milhões de demônios sobre a humanidade. Veja, as pragas já estão caindo. Veja, o governo mentindo para a população, colocando pressão, medo, causando caos, a desorganização. São esses demônios que foram soltos. Veja, milhões de pessoas estão sendo mortas injustamente por conta de questões políticas, de mentiras, e aí vai. Porém, esta é a profecia para este dia do fim, para este dia final, melhor dizendo, e nós estamos aqui, momentos antes, veja, de nossa partida. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós os vivos seremos transformados. Veja, nessa vinda secreta do ministério do Filho do Homem, Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Ló, assim seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Veja, quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo, ele mesmo, agora através do seu corpo, que é a igreja, porque Deus fez o homem para morar no homem. A razão da morte no Calvário, veja, a razão de tirar todo o fermento do nosso meio, celebrar esta festa com pães asmos. Veja, a igreja reunindo-se ao redor do trigo maduro, Pentecostes, ela sendo convocada pela trombeta de Apocalipse 10:7, para o dia da expiação, reconhecendo o nosso Redentor. Veja, hoje, fazendo festa ao redor da palavra madura, da palavra revelada, comendo essas porções doces, enquanto estamos sendo transformados nesta festa dos tabernáculos, indo para o milênio glorioso. Veja, essa é a hora maravilhosa em que nós estamos vivendo nesta hora. Para nós maravilhosa, mas para o mundo terrível, porque estamos a um passo da grande tribulação. A Virgem Nécia, por não captar o mistério da vinda do Filho do Homem, de acordo com Mateus 25, está indo para a grande tribulação por estar fora do sangue, por não crer em toda a palavra. Mas a verdadeira igreja, a Virgem prudente, com a fé em seu coração restaurada pela mensagem de Malaquias 4, crendo em cada palavra para esta hora, porque
A verdadeira igreja, simbolicamente, está lá agora no topo da árvore, sendo amadurecida pela revelação, pela luz da palavra. Deus é luz. A palavra manifestada, ela é luz para esse dia. E nós estamos celebrando a grande verdade de Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja, se os escribas procurassem o nome Jesus, o nome literal de Jesus no Velho Testamento, eles nunca iriam encontrar. Mas veja, Jesus disse, examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Ele estava revelado em todos os símbolos, por exemplo, no cordeiro, nos pães da proposição, no sumo sacerdote, na rocha que seguia Israel, na água que saiu da rocha, o maná. Ele estava nos profetas, ele estava nos salmos, ele estava na lei, ele estava por toda parte. E ele estava ali manifestado em forma de símbolo e em forma de mistério nas vidas das pessoas. Ele era José, ele era Davi, ele era Moisés, ele era Abraão, ele era Isaac, ele era o filho da promessa. Por toda a Bíblia, ele era o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja, ele se manifestou da mesma forma aqui no tempo do fim, através do seu corpo que é a igreja, porque ele deu uns para profetas, outros para apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, por todo o corpo da igreja, por toda a área de administração, a área de misericórdia, as irmãs, os músicos, os cantores, tudo isso formando o corpo literal de Jesus Cristo. Então ele vem agora para tabernaculizar, nessa descida secreta de Apocalipse 10, o anjo forte, o Espírito Santo. Veja, logo após a saída do ensinador de justiça, de acordo com Joel, seria derramado esse poderoso Espírito Santo para vivificar os nossos corpos em ordem para o arrebatamento. E é aí aonde nós estamos nesse momento. Vamos ler a Bíblia em São João capítulo 10, a partir do verso 30 até o verso 35. Veja, quando Jesus começou a revelar que ele e o Pai eram um, isso causou grandes problemas na vida dos fariseus, dos intérpretes, porque eles tinham tudo muito bem interpretado e não podiam ver que Deus estava manifestado em carne humana. E esse é sempre o problema do homem. Ele fala do que Deus fez no passado, do que Deus fará no futuro, mas não sabe nada do que Deus está fazendo no presente. Então Jesus começa a abrir a palavra, revelar-se a si mesmo. Ele disse em São João 10, verso 30, eu e o Pai somos um. Isso foi muito para eles. Eles não podiam entender que ali estava Emanuel, porque aquele vaso chamado Jesus era sem aparência, sem forma, não havia nenhuma beleza para que o desejássemos. Veio através de uma virgem, eles não podiam entender isso. Veja, ele não veio das escolas teológicas, ele veio diretamente de uma manjedoura. Veja, apareceu pregando o evangelho com 30 anos, e aí vai. Então Deus fez ele, construiu ele, para que o povo tropeçasse. A pedra principal foi rejeitada, tropeçaram na pedra principal, e a mesma coisa é hoje. Os judeus pegaram, então, outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra nova, ou por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Então veja, o homem continua sendo o mesmo problema lá, o mesmo problema hoje. Quando a gente lê as referências bíblicas de que Jesus estava encarnado em seu profeta e por conseguinte em sua igreja. Não podem entender isso, pensam que é uma blasfêmia e assim por diante. Então, por toda a Bíblia, esta grande verdade esteve manifestada. Era Deus nos patriarcas, Deus nos profetas, Deus nos salmos, Deus nos símbolos e assim por diante. Na mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra, a partir do parágrafo 123, o profeta Mombrana, falando desse grande mistério, ele disse, note, você sabe, somente no Velho Testamento, mais de 2000 vezes, aqueles profetas disseram, assim diz o Senhor. Agora,
Se um homem diz assim, diz o Senhor, não é o homem falando. Se fosse ele não seria um profeta, ele seria um hipócrita, porque isso nunca aconteceria. Veja, quando o homem dizia, assim diz o Senhor, ele estava dizendo abertamente que não era ele falando, era Deus falando através dele. Então, uma chance em 10 mil vezes, talvez adivinho. Mas se é o assim diz o Senhor disse aquilo. Se eu dissesse, assim diz Orman Neville, o meu irmão dissesse, assim diz o Senhor, etc. Se eu dissesse assim, diz o irmão veio. Veja, aqui em alguns desses outros irmãos, qualquer um de vocês, eu estaria falando o que você disse. Se eu sou fiel, eu estou dizendo exatamente o que você disse. E estes homens, sendo profetas, disseram, não sou eu não tenho nada a ver com isso, mas é o assim diz o Senhor. Então a Bíblia é o assim diz o Senhor. Aqueles profetas foram chamados de deuses. Observem, eles tomaram o Espírito de Cristo sobre si mesmos e previram os eventos que aconteceriam. Falando a respeito de prever, eles disseram o que aconteceria lá embaixo através das eras, enquanto eles se estabeleceram. Firmaram, deixaram e andaram com o Espírito de Cristo sobre si de tal maneira que agiram como Cristo. E os leitores leriam isso e pensariam que os profetas estavam falando deles mesmos. Veja, você recorda do eunuco quando ele estava lendo Isaías 53, verso 1, a respeito de como aquilo, veja, ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O eunuco disse a Filipe, de quem está o profeta falando? Dele mesmo ou de algum outro homem? O profeta falou como se fosse ele mesmo. Por isso Davi disse, Deus meu, por que me desamparaste? Veja, o Espírito do Senhor é sobre mim, diziam os profetas. Veja Davi, chorando no Espírito, Deus meu, por que me desamparaste? Quebraram os meus ossos, os meus, veja Davi falando, traspassaram meus pés e minhas mãos, veja Davi, eles traspassaram meus pés e minhas mãos, porém tu não deixarás a minha alma no inferno, nem mesmo deixará que o teu santo veja a corrupção. Veja, embora Davi estivesse falando dele mesmo ser santo, isto era o filho de Davi. Aquela germinada semente espiritual vindo por ali. Embora Davi ele mesmo fosse um cardo, mas ali dentro havia um grão de trigo. Você compreendeu? Então toda a Bíblia não é a palavra de homem. Ela nem mesmo foi escrita por homem, trazida por homem, ou nem mesmo ela pode ser revelada por homem. É a palavra de Deus revelada por ele próprio, o seu próprio intérprete. Cristo revelando a si mesmo em suas próprias palavras. Então, por toda a Bíblia, esse é o grande mistério, que Deus e o homem são um. De acordo com Gênesis, onde Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ali estava Jesus Cristo, o segundo Adão. E aqui está agora o seu corpo, a igreja, manifestando o mesmo Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Cristo está revelado em sua própria palavra. Trabalhemos juntos. Envie essa mensagem a alguém que você pode ajudar. E até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.